Continuamos com o nosso programa Eclésia dessa noite, programa que estamos falando sobre a imitação de Cristo, um livro muito antigo da Idade Média, escrito por Tomás de Kempis, um padre agostiniano que influenciou gerações, séculos e séculos na igreja, até hoje influencia. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa obra. No primeiro bloco a gente explicou um pouco o contexto histórico dos séculos ou de alguns anos anterior à escrita desse livro, que foi no ano 1441, e também depois, algumas crises e dificuldades que a igreja viveu naquele período. Lembrando que no final do programa a gente vai sortear 2 livros para todo mundo que escrever e mandar recadinho via telefone e também via WhatsApp para a gente. Está aí na tela. O próprio livro, A Imitação de Cristo, um exemplar dele, do Tomás de Kempis, e um livro do padre Gilson Maia, que é superior do padre Guido, chamado O Jeito de Deus. Aliás, essa expressão, O Jeito de Deus, está presente na própria obra Imitação de Cristo, então tem tudo a ver com o tema. No final do programa vamos sortear esses 2 livros. Um montão de gente já está mandando aqui para a gente, deixa eu ler só rapidinho alguns nomes. A Creuza Pantoja está mandando para a gente aqui a participação dela, ela é de Anápolis, Goiás, que quer participar do sorteio. O João Alberto da Costa Vilar, aqui de Campinas. O Duarte de Passos, que sempre participa aqui conosco. A Ladi Cambalonga, de Criciúma. Aliás, agradece que o Padre Guido entrou em contato com ela. É isso, Padre Guido? Sim, você entrou em contato recentemente com ela, sim. lá de Criciúma. Aliás, o Padre Guido morou em Criciúma, né, Padre Guido, de Santa Catarina? Quase 20 anos. Praticamente catarinense, né? Apesar pelo sotaque, o senhor parece mais mineiro, viu, Padre Guido? E o Felipe Bichara, também de Paraguaçu, Minas Gerais. O Denis Prudêncio e outros ainda. João Marcos Fernandes, de Gaporão, Bahia, entre outros. As pessoas já estão ligando para a gente, deixando o nome para o sorteio e participando aqui conosco. Então, depois desse primeiro momento que a gente mais ou menos explicou aqui o contexto histórico que aquele período da igreja estava vivendo, no século XV, vamos continuar conversando e entendendo um pouco mais isso. Tem uma outra coisa que ajudou a tornar popular também, Padre Guido, porque o livro foi escrito em 1441, como eu disse agora há pouco. A chamada prensa de Gutenberg veio poucos anos depois. 1455. O que era a prensa de Gutenberg, Padre Guido? A grandíssima invenção daquela época, né? O papel com a impressão. Portanto, nós sabemos que até inclusive o primeiro livro que foi impresso foi o livro da Bíblia, né? Certo. E este livro da Imitação de Cristo se tornou tão popular que por muito tempo, por alguns séculos, foi considerado o segundo livro após da Bíblia. Depois da Bíblia, ele era o livro mais popular. Sim. No mundo todo, Padre Guido? Exato. E é um livro de profunda vida espiritual. Não sei se chegou o momento de apresentar. Não, só para encerrar essa história da prensa, porque já que ele veio pouco tempo depois, vamos dizer assim, ele teve sorte, que ele estava perto da grande invenção que ajudou a tornar popular. Mas eu estava pesquisando aí, Padre Guido, parece que tem alguns relatos que mesmo antes ainda da prensa, ou seja, naqueles poucos anos, né, de 1441 a 1455, já estava popularizando mesmo antes da prensa de Gutenberg, quer dizer, as pessoas já estavam naquela toda dificuldade que era republicar um livro, né, Sim. escritas mais manuais e tudo mais, e as pessoas já estavam tendo acesso a esse conteúdo. Imagina depois da prensa. Exato, e não esqueçamos que o autor, o Tomás de Kempis, escreveu mais de 40 livros, não somente a Imitação de Cristo. Mais de 40 livros? Mais de 40 livros. Um homem que teve a facilidade de colocar por escrito o pensamento religioso e, digamos assim, o orientamento espiritual para tantas pessoas. Agora, o livro da Imitação de Cristo está subdividido em 4 grandes partes. Certo. Cada parte tem uma introdução, um conteúdo e uma conclusão. Certo? A primeira parte é altamente didática e tem como tema avisos úteis para a vida espiritual. É a primeira grande divisão, vamos dizer assim. Sim, exato. Tá. E ele se coloca como um mestre que ajuda o aluno, o discípulo, a crescer na vida espiritual. Certo. Naturalmente, a metodologia que ele usa é a metodologia, digamos assim, dos 10 mandamentos, né? Traduzido numa linguagem popular e muito prática. Inclusive, a título de curiosidade, o grande santo Inácio de Loyola
fundador dos padres jesuítas, a ordem a qual pertence também o nosso querido padre Eduardo. O Papa Francisco também. O Papa Francisco também, motivo de grande orgulho para a Igreja. Inácio de Loyola, quando leu a primeira parte, são 25 capítulos de uma página, gente, não pense que seja um volume enorme, né? Certo. São bem curtinhos os capítulos. Quando ele leu os 25 capítulos, na sua inteligência nasceu a ideia de formular para todos os religiosos jesuítas aquele curso de retiro, um mês chamado Inacianum, né? Os exercícios espirituais, o exercício espiritual de um mês. Nossa, só que legal. Então quer dizer que Tomás de Kempis influenciou Santo Inácio de Loyola? Sim, é muito influencial. E Santo Inácio de Loyola agradeceu imensamente por esta arte criativa de Tomás de Kempis. Né? A gente tem até uma imagem de Santo Inácio de Loyola aí para lembrar, né, Bruno? Lembrando Santo Inácio de Loyola, tá aí. O fundador da Ordem dos Jesuítas, ele era espanhol. Santo Inácio de Loyola foi combatente em uma guerra, se feriu, né? Sim. Tinha dificuldade para andar com ferimento de guerra e ficou se recuperando recluso, lendo as obras dos grandes santos, né, Padre? São Basílio, os grandes santos antigos. O que ele pensou quando ele leu essas obras? Agora, deveríamos pegar exatamente o breviário, o livro de oração dos padres, porque ele mesmo escreveu uma página maravilhosa, dizendo que quando ele lia, mesmo lá no hospital, livros de aventura épica, isto é, sabe como era um militar, né? Sim. Ele sentia uma grande força, uma vontade tremenda de ficar curado para voltar a combater e depois já sonhava os triunfos de um retorno, depois de uma vitória. Só que, depois de alguns minutos, esta satisfação, este pensamento caía como se fosse um grande fogo de palha. Certo. Ao passo que quando começava a ler determinadas expressões, certo, religiosas, até de Tomás de Kempis, porque ele, Tomás, volto a repetir, escreveu mais de 40 publicações, certo, dava para Inácio de Loyola uma alegria que continuava, que permanecia. E aos poucos ele ficou colocando de lado os livros que lhe davam emoções passageiras para exatamente formar na sua inteligência aqueles valores superiores ao mesmo tempo. Aí acabou fundando a Companhia de Jesus. Exato. Os jesuítas, que é uma... Aliás, a Companhia de Jesus tem tudo a ver com o assunto do programa de hoje, porque a contra-reforma católica, o papel dos jesuítas foi fundamental. Então, tudo está interligado, né? Já que Tomás de Kempis influenciou Santo Inácio de Loyola, especialmente, como o Padre Guido estava explicando, no que ele pensou nos exercícios espirituais inacianos, que são tão famosos. Aliás, Santo Inácio é o padroeiro dos retiros espirituais na igreja. Sim. E ele foi influenciado por essa belíssima obra de Tomás de Kempis, A Imitação de Cristo, que é o tema do nosso programa de hoje. E, de certa forma, tanto Tomás de Kempis quanto Santo Inácio de Loyola são personagens fundamentais, porque veio acontecer depois, algum tempo depois, conhecido como a Contra-Reforma Católica. No caso dos jesuítas, sempre foram missionários, né? A primeira leva já era missionário. Por exemplo, um dos cofundadores da Companhia de Jesus, São Francisco Xavier, da qual também já tratamos deles aqui no programa, foi viajar para o Oriente, queria evangelizar o Oriente. Temos também Pedro Fabro, também do início da Companhia de Jesus, ou seja, grandes missionários, grandes santos da igreja, e que tudo está interligado. Quer dizer que, sem querer, Tomás de Kempis influenciou diretamente uma coisa muito importante para a igreja logo depois da sua vida, né? Perfeito. E nós temos que agradecer a Deus que escolhe estas pessoas, até com uma simplicidade de vida, para tornar-se mestre de um ensinamento tipicamente religioso, encaminhando até, volto a repetir, meus irmãos, que o livro da Imitação de Cristo não foi escrito para ser publicado para o povo em geral, mas sobretudo para os religiosos e os padres da época, certo? Para permanecerem fiéis à doutrina de Cristo. Padre, só um comentário antes da gente continuar. Sim. O senhor falou que a Imitação de Cristo, a gente está falando ainda do primeira divisão, que são 25 capítulos. Não se trata de um livro grande. Olha só, está aqui na minha mão um exemplar, ó. Não é tão grande o livro, né? É um livro, teoricamente, pequeno, perto de grandes obras católicas que a gente tem por aí. Não é um livro tão grande, mas é muito
profundo, né, Padre É Guido? profundo, inclusive eu aconselharia quem já tem este livro, quem vai ganhar, porque vamos fazer o sorteio no final do nosso programa, a de não ter pressa de lê-lo. É suficiente cada dia uma meia página, inclusive são tantos capítulos, mas todos curtinhos. A segunda parte... Então, vamos lá. O senhor comentou, então, dos avisos úteis para a vida espiritual, Sim. que são os primeiros 25 capítulos, nesse trecho, inclusive, que influenciou Santo Inácio de Loyola. E aí, vamos agora para a segunda subdivisão das 4 que completam o livro. Vamos lá. A segunda parte trata de uma chamada piedade cristocêntrica. Certo. Isto é, como alimentar a nossa vida interior. É uma parte curta, são somente 12 capítulos, mas riquíssima de citações bíblicas. Estão registradas nesses 12 capítulos mais de 1.500 citações bíblicas. Então, o tema grande que se apresenta nessa segunda parte é uma pergunta que o padre Tomás de Kempis apresenta. Por que será que são poucos os que amam a cruz de Jesus? Todos nós gostamos de receber graças sobre graças, favores espirituais, etc. Mas são poucas as pessoas que pedem para Jesus uma partilha do seu sofrimento. É aqui que nós entramos num estado de vida, Eric, não comum. Certo. Mas que vários santos, porém, conseguiram entender e praticar. Pegamos, por exemplo, uma Rita de Cássia, Certo. que chegou até a pedir para Jesus, até que um espinho da coroa de Jesus penetrasse até na sua fronte, produzindo, inclusive, muita dor e abrindo até uma ferida que cicatrizou somente na hora da morte, né? E por que uma pessoa chega a pedir uma partilha do sofrimento de Jesus como expressão altíssima do amor? Por isso que o Tomás de Kempis chega a dizer, olha, que é um passo grande que se faz na vida interior e que não é muito comum. Em poucas palavras, o que é que acontece? Se você também, Eric, se um pouquinho todos nós, prezados amigos, estamos com uma dor de dentes, e nós vamos logo na farmácia à procura de um remédio. Se temos um calo no pé, nem falamos, né? Queremos logo readquirir o nosso equilíbrio. E é suficiente, às vezes, uma temperatura um pouquinho mais alta, que já não vamos nem para o trabalho. Criamos um status de alerta, de alarme, etc., e já nos sentimos diferentes dos demais. Ao passo que nós temos santos e santas que, partilhando do sofrimento de Cristo, não tiveram medo, por exemplo, até de enfrentar a mesma morte. Pegamos todos os mártires de todos os tempos, que só Deus sabe o número destas pessoas que não tiveram medo, morreram mártires, deram a sua vida por causa de Cristo. Ô, Padre Guido, será que o que Tomás de Kempis estava querendo dizer, que na verdade é um erro que não é daquele tempo, nossa geração também tem essa dificuldade, que é como se a pessoa quisesse se aproximar de um Jesus glorioso, Sim. mas não quisesse contato com um Jesus sofredor, ou com as suas próprias misérias, com os seus próprios sofrimentos. É quase que um pensamento mágico, né? Ó Senhor, me cura de todas as minhas doenças, minhas dificuldades, e no instalar de dedo tu vai estar resolvido. Não é bem assim. Sim, Eric, sejamos sinceros, falamos assim até como sacerdotes. Quantas graças nós queremos pedir a Deus só num benefício físico. Estão soprando os ventos contrários, queremos que melhore a situação. Diante do problema do mal da doença, queremos a cura. Mas quem de nós pede e oferece o seu sofrimento como uma expiação, como uma purificação, em benefício de alguém? Pegamos de novo Santa Teresinha do Menino Jesus, proclamada padroeira das missões, quando nunca saiu daquelas 4 paredes do Carmelo de Lisieux, na França. Mas porque ele oferecia qualquer sacrifício
até o sacrifício imposto pela vida comunitária e pela disciplina de todos os dias para ajudar os missionários que estavam em dificuldade. Outro grande exemplo, que a gente sempre traz aqui também o nome dele aqui para o programa, São Padre Pio, de Petreutina. Nem se fala. Todo mundo queria, ou quer, os dons extraordinários que Padre Pio tinha. Agora, ficar 50 anos com as chagas de Cristo doendo no peito, nas mãos e nos pés, dores terríveis, isso ninguém quer, né? Isso ninguém pede, né? Além disso, Eric, um tema que talvez poucas pessoas enfrentam. Não falamos somente dos sacrifícios ou dos sofrimentos físicos, mas dos sacrifícios e sofrimentos íntimos, que são muito mais pesados. Suportar, por exemplo, uma calúnia, saber enfrentar, digamos assim, até condenações injustas. Você acaba de falar de Padre Pio, foi uma daquelas pessoas que sofreu até punições e castigos provenientes da autoridade eclesiástica. E nunca este homem reclamou. Aliás, até mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, né, teve seus sofrimentos íntimos, né, Padre? Também foi muitos, caluniado, né? Foi caluniado, abandonado por todos, traído por um, negado por outro. Gente, estes que são os grandes sofrimentos. Você se imagina aquela noite, quando Jesus havia feito aquele grande milagre, multiplicando o pão e o peixe para milhares de pessoas. E no dia seguinte, outras milhares de pessoas que o procuraram. E quando Jesus aproveitou para falar da Eucaristia, todo mundo se mandou. No final ficou sozinho Jesus, está registrado no Evangelho, com aquele grupo dos seus apóstolos, e Jesus fez aquela pergunta muito pesada: vocês também buscareis ir embora? Gente, ele sentiu dentro de si o valor da solidão e do abandono. São os sofrimentos íntimos. Na extrema angústia que ele pediu que vigiassem com ele, os apóstolos, né? E nem isso os apóstolos não conseguiram, coitados, né? Exato. Não conseguiram suportar aquele momento que certamente não foi fácil. Por 2 vezes Jesus teve que interromper a sua agonia, oração com agonia, e acordar os seus apóstolos para dizer: vigiai pelo menos 1 hora comigo, mas depois de um gostoso jantar da Páscoa, preferiram dormir. E foi aí mais um grave sofrimento de Jesus. Ô, Padre, sabe o que eu me lembrei também? A gente está falando da segunda divisão, do segundo subdivisão do livro A Imitação de Cristo. Sim. O primeiro, Avisos Úteis para a Vida Espiritual. São aqueles 25 capítulos que o Padre Guido comentou, que também influenciaram diretamente, por exemplo, Santo Inácio de Loyola. E a segunda parte, que é a piedade cristocêntrica, onde tem tudo a ver com essa história de sofrimentos, vida interior, né, Padre Guido? De vida interior. Para o crescimento é uma parte curta, são somente 12 capítulos, podemos dizer 15 páginas, porque cada capítulo é curtinho, muito curto, né? Mas indica e orienta a pessoa a crescer na sua vida interior numa, como diz o título do livro, imitação mais profunda da pessoa de Cristo. Que é aquilo que nós comentamos agora há pouco, de linha raça humana, de maneira geral. Quer ter contato com o Cristo glorioso, mas dificilmente ter contato com o Cristo sofredor. Exato. Padre Guido, aquela passagem onde o apóstolo viu a transfiguração de Jesus e de outros grandes justos e personagens da Bíblia, imediatamente ele pensou: vamos fazer uma tenda para ficar para cá. É mais ou menos isso que tem a ver, porque descer do Monte Tabor naquele momento era voltar para a realidade, né, Padre Guido? Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, não tem? Exato. É a emoção típica de uma coisa boa. Nós mesmo não fazendo nenhuma tenda, porém, digamos assim, se você acaba de receber uma carta de uma pessoa querida, quando você termina de ler a carta, você não joga no lixo, lê de novo. Se você escuta uma música do Itaparé, de grande sucesso de hoje, também eu escuto de novo, né? Isto é, os apóstolos eram pessoas bastante sensíveis e diante daquela aparição de verdadeiro céu e paraíso, soltaram aquela frase: vamos fazer 3 tendas. Mas Jesus explicou que era necessário descer daquele monte,
né, e subir o outro monte, o monte da Calvário, onde ele se imolaria devido aos pecados dos homens e mostraria até que ponto iria o seu amor. É aí que Jesus nos ensina a aceitar plenamente os sofrimentos como instrumentos de purificação. Muito bem, vamos para mais um intervalo. Você continua ligando para a gente, mandando um e-mail ou mensagem via WhatsApp, que a gente vai fazer o sorteio no final do programa. Aproveita agora o intervalo para ligar. Daqui a pouquinho a gente continua falando mais sobre a imitação de Cristo. Terceira e quarta parte. A né? terceira e quarta parte, já era que a gente pensou em 4 subtemas, falamos de 2. Vamos continuar essa conversa no próximo bloco. Sai daí, a gente volta já já.